Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de verbos, continuando na nossa sequência de aulas falando de tempos verbais compostos. E o nosso assunto de hoje é Present Perfect Continuous, presente perfeito contínuo, focando nos sentence structures, que são as estruturas da sentença. Como eu consigo organizar as frases afirmativas, interrogativas e negativas nesse tempo verbal. Então, é uma aula de gramática, trabalhando com as conjugações dos tempos verbais, considerando essa montagem da frase afirmativa, a pergunta e a negação. Bom, então o nosso roteiro primeiro, eu vou revisar um pouquinho com vocês a definição e o sentido do Present Perfect Continuous, que é esse tempo verbal que a gente tem utilizado, presente, perfeito, contínuo. Depois nós vamos especificamente para os 3 tipos de frase, partindo do processo de comunicação, que você afirma, você nega ou você pergunta quando você se comunica com alguém. E, por fim, eu faço com vocês alguns exercícios de gramática, tá bom? Então, vamos lá. Para nós começarmos, Present Perfect Continuous, pelo próprio nome, presente, perfeito, contínuo. Você já tem uma ideia de que é um tempo verbal composto. Ele é um tempo verbal formado por mais de uma palavra. Ele é formado por 3 palavras, tá? E ele é um tempo verbal que faz parte daquela lista, daquele rol de tempos verbais que a língua inglesa possui. Considerando a referência temporal, então é um tempo no presente, e considerando os aspectos da ação ou os status dessa ação. Então, por exemplo, é uma ação que já finalizou? É uma ação que está em andamento? É uma ação que está em progresso? Então, esse tipo de situação é representado quando nós analisamos a nomenclatura, tá? O nome do tempo verbal. Então, Present Perfect Continuous is a verbal tense in English language. É um tempo verbal da língua inglesa. It is compound structure formed by 3 verbs. É uma estrutura composta formada por 3 verbos. Então, uma forma de te ajudar a lembrar disso é você analisar o próprio nome. Presente, perfeito, contínuo. Então, eu tenho 3 verbos, um verbo para representar cada uma dessas palavrinhas. Primeiro verbo auxiliar é o verbo no presente, has ou have. Tá? O segundo verbo é o verbo been. Been é o particípio do verbo to be, sempre conjugado dessa forma, independente da pessoa. E o verbo principal com o ing no final. Por que que tem esse ing? Porque o nome do tempo verbal, ó, é presente perfeito contínuo. Em inglês, toda vez que se fala de contínuo, nós estamos falando de ação em progresso ou em andamento. Portanto, nós precisamos usar o sufixo ing, que para nós em português representa o gerúndio. É a ação em andamento. Jogando, falando, brincando, playing, speaking, talking e assim por diante. Tá bom? Continuando, então, e falando um pouquinho desses 3 elementos. Primeira informação, sempre que nós falamos de tempos perfeitos, nós estamos falando de uma ação que começou no passado e que tem um impacto no presente. Porque muitas vezes, quando o aluno vê esse nome presente, ele vai pensar, é uma ação que acontece agora, certo? E nem sempre essa construção de presente perfeito indica ações do momento. Sempre que você observar perfeito, a ideia que você tem que ter é o seguinte, é uma ação que começou no passado e que tem impacto no momento atual. Tá? Por isso que ele é chamado de presente, porque essa ação começou no passado, mas tem um impacto ou uma continuidade no tempo presente. Primeiro ponto, primeiro elemento que compõe o presente perfeito contínuo, o verbo have. Have é o verbo ter. Tá? Toda vez que se fala de tempo perfeito, esse verbo aparece aqui. Bom, por que tem 2 formas? Porque has é utilizado apenas para as terceiras pessoas do singular. He, she, it, que é ele ou ela em inglês. O have é usado para todas as outras pessoas. Eu,
você, nós, eles ou elas, aí nós vamos usar o have, tá bom? Been, como eu tinha falado, é o particípio do verbo to be. A tradução dele ao pé da letra seria estado ou sido, as duas formas, tá bom? E ele é invariável independente da pessoa. Pode ser primeira, segunda, terceira, singular ou plural, ele sempre vai ficar do mesmo jeito. O verbo principal é a ação que aquele sujeito realiza, a ação que ele está praticando, sempre conjugada com o ing no final, certo? O presente perfeito, para que ele é utilizado? E eu já falei isso em outras aulas. Em inglês, quando nós falamos de tempos verbais, é comum nós termos uma dificuldade, porque a construção dos tempos verbais em inglês, ela é obviamente diferente da construção de língua portuguesa. Na língua portuguesa, por exemplo, nós temos um presente do indicativo. É um presente só que nós usamos para falar de ações atuais. No caso, no inglês, tem 4 tipos de presente. Presente simples, contínuo, perfeito e o perfeito contínuo. E o que acontece? Para eu diferenciar cada um desses presentes, cada tempo verbal desse, eu tenho que considerar o uso. Que ideia que eu quero transmitir, que ação que eu quero representar, para aí sim eu conseguir escolher qual o tempo verbal mais adequado. Tá? Então, por exemplo, o presente perfeito contínuo, ele é usado para expressar ações que começaram no passado e que estão ainda acontecendo, né? Que continuam em desenvolvimento. Essas ações, actions that ended sometime in the past, pode usar para expressar ações que terminaram em algum momento do passado, mas que tem normalmente um sentido de lately. O que é lately? Recente. Então, é para representar uma ação que foi recentemente concluída ou recém-finalizada. Tá? E aí, nesse caso, nós podemos ver alguns advérbios. O foco não é exatamente na duração. Você não tem que citar quanto tempo aquela ação durou, mas destacar que aquela ação ocorreu, que ela teve um progresso e que ela foi recentemente concluída. Tá? Exemplo, ó. He has been waiting the bus for 2 hours. Ele está esperando o ônibus por 2 horas. Então, qual é a relação que eu falei para vocês do presente perfeito contínuo? Essa ação começou no passado. Há 2 horas atrás, essa pessoa, ele, estava esperando o ônibus. Até o momento atual, o ônibus não chegou. Ou seja, ele continua esperando esse ônibus. Por isso que tem aqui, ó, he's still waiting. Ele ainda está esperando. Então, é uma ação que começou no passado, que tem um impacto no presente e que pode ainda alcançar o futuro, porque se o ônibus demorar a chegar, ele vai continuar esperando, tá? Outro exemplo. Lately, we have been working a lot. Ultimamente, nós estamos ou nós temos trabalhado muito, nós estamos trabalhando muito. Esse ultimamente dá uma ideia de um evento recente. Há algum tempo atrás nós não trabalhávamos tanto. Recentemente nós temos percebido essa mudança. Então é para representar uma ação que tem relação com o passado e com o momento atual e tem uma representação de algo recente, tá bom? Sobre a tradução que eu mencionei anteriormente, ó, eu tenho 3 verbos. Has been waiting. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, como é que ficaria essa frase? Ele tem estado esperando. Nós não falamos isso em português, isso não faz sentido nenhum. Por isso que quando nós vamos traduzir ou trazer para o português ou fazer uma interpretação, nós temos que considerar algo que faça sentido na língua portuguesa. Por isso que muitos professores de inglês, e nós já falamos isso aqui, nós recomendamos que você não traduza literalmente. Tente entender o contexto, tente entender a ideia que é transmitida naquela comunicação. Tá? Falando agora da estrutura das sentenças, de como nós vamos organizar as frases, nós temos que ter em mente o seguinte. O presente perfeito contínuo é um tempo verbal composto que tem 3 verbos, sendo que 2 deles são verbos auxiliares. Tá? Então, se ele já tem verbo auxiliar, quer dizer que eu não vou precisar acrescentar mais nada para construir as frases afirmativas, interrogativas e negativas. Eu não vou precisar de um outro verbo auxiliar. Tá? Então, vamos lá. Frase afirmativa, qual é a fórmula? Sempre começamos pelo sujeito, depois o verbo ter em inglês, que você vai escolher se vai ser o has ou have.
Depois o verbo been, que é o mesmo para todos, o verbo principal, que é a ação, e o ing junto com esse verbo, é um sufixo, tá? E depois, a reticência refere a um possível complemento que você pode inserir dentro da sentença. Exemplo, they have been playing football for an hour. Eles estão jogando futebol por 1 hora. Tá? Professora, mas não existe o presente contínuo? E agora eu estou falando de presente perfeito contínuo. Qual é a diferença entre os dois? Presente perfeito contínuo, pessoal, ele sempre vai tratar dessa ideia de uma ação que começou no passado e que tem um impacto no momento atual. Se eu dissesse para você, eles estão jogando futebol agora, o meu foco é o quê? A ação do momento atual. Por isso é presente contínuo. They are playing now. Nesse caso, ó, eu estou especificando que essa ação começou há 1 hora atrás. Ela tem uma duração que começou no passado. Por isso que nós utilizamos presente perfeito contínuo. Porque é um tempo verbal que faz uma mistura, ele perpassa por diferentes tempos verbais. Ele começa lá no passado, impacta o presente e pode ter uma relevância para o futuro. Tá? Sujeito, verbo auxiliar, que é o verbo ter, verbo auxiliar 2, que é o verbo been, e o verbo principal com ing. Tá? Outro exemplo, agora na terceira pessoa do singular. She has been looking for her dress since morning. Ela está procurando o seu vestido desde manhã. Né? Ou seja, ela está no momento atual e desde a manhã, ou seja, o momento que está no passado, ela estava praticando essa ação. Ela estava procurando, ela estava com essa ação em desenvolvimento. Tá? Sujeito, verbo has, porque o sujeito é a terceira pessoa do singular, o been, o verbo principal e o ing no final. Tudo isso que vem depois é o nosso complemento. Um advérbio de tempo, um objeto direto ou indireto, são construções que você vai utilizando dentro dessa sentença. É importante lembrar das contrações, tá? O verbo have pode ser contraído. Então, nas terceiras pessoas do singular, que é o has, apóstrofo S, para todas as outras pessoas, apóstrofo VE. Então, por exemplo, se você está lendo a letra de uma música, você está analisando uma música em inglês, e aí você percebe que tem um apóstrofo VE junto com o sujeito, é indicando esse verbo ter em inglês. O caso do apóstrofo S, vocês sabem, ele tem vários significados na língua inglesa. Pode ser o caso possessivo, pode ser o is, que é o verbo to be no presente, ou pode ser o verbo ter. Então, para você diferenciar, de novo a gente volta lá para o contexto. Forma negativa é a mesma estrutura da forma afirmativa, com o acréscimo do não em inglês. O não em inglês é o not, tá? E essa partícula de negação sempre vem depois do primeiro verbo de ajuda, ou o verbo auxiliar, tá? Exemplo, I have not been watching the basketball match for an hour. Eu não estou assistindo o jogo de basquete por 1 hora. Então, é uma ação lá do passado que esse sujeito não está praticando. Tá? O não, sempre depois do verbo ter, antes do verbo been. Na terceira pessoa, my father has not been cooking for 3 hours. Meu pai não está cozinhando por 3 horas. Então, a ação que começou há 3 horas atrás e que o meu pai não está praticando. Quer dizer, uma outra pessoa pode estar desempenhando essa função. Não em inglês, depois do verbo has usado porque é terceira pessoa do singular. Meu pai é a mesma coisa que ele em inglês. Bom? Seguinte, contração agora da forma negativa. Em inglês, você pode fazer contração nas formas afirmativas ou você pode fazer as contrações nas formas negativas. Você não pode fazer duas contrações ao mesmo tempo, tá? Mas no caso da negativa, é você juntar o not com o verbo auxiliar. Então, has not, não tem, hasn't, e o have not, não ter, conjugado em diferentes pessoas, haven't. A contração permite que você transforme
duas palavras em uma palavra só e permite que você acelere a pronúncia. Então, ao invés de falar separado, have, not, que são duas palavras, eu falo uma palavra só, haven't. Por isso que as contrações são muito usadas na língua inglesa como forma de aceleração e redução no processo de comunicação. Tá? As músicas são um grande exemplo disso. Na forma interrogativa, nós vamos criar perguntas. Pergunta em inglês segue o mesmo princípio do português, tem que ter no final um ponto de interrogação. Tá? No caso da montagem dela, além da entonação, do ponto de interrogação que nós utilizamos, nós temos que fazer a inversão do verbo auxiliar com o sujeito. Tá? Então, o verbo ter em inglês, que é o has ou have, ele vem para frente da frase e o sujeito vem depois. Have you been reading lately? Você está lendo ultimamente? Fazendo a pergunta. Em português, a gente não tem o hábito de colocar o verbo primeiro. Está você lendo? Não tem essa necessidade. Portanto, você traduz como nós normalmente nos comunicamos em língua portuguesa. Mas em inglês, sempre tem essa inversão do verbo auxiliar com o sujeito. Bom? Também tem a possibilidade de você criar a pergunta usando as palavras interrogativas, que são aqueles pronomes que em língua inglesa começam com WH. O que, quem, quando, onde, tá? What, where, who, how. How é a exceção, que começa com H e a formação dele é H-O-W. How significa como em inglês. Nesse caso, se você quer fazer uma pergunta usando os pronomes interrogativos, o pronome interrogativo vem primeiro, depois a inversão do verbo com sujeito e o restante da frase com o ponto de interrogação lá no final. What have you been doing since morning? O que você está fazendo desde amanhã? Então, eu quero saber, ao longo desse período que começou de manhã, que é o passado, até o momento atual, o que você tem feito? O que você está fazendo? Que ação esteve em progresso? Aí, a palavra interrogativa vem primeiro, antes da inversão do sujeito e do verbo. Tá bom? E agora eu vou falar com vocês, vou fazer com vocês alguns exercícios de prática, considerando esse elemento gramatical. O primeiro, mark the correct alternative. Vamos marcar qual é a alternativa correta, que apresenta justamente a estrutura do presente perfeito contínuo, considerando essa frase aqui, ó. Alice is reading books for the next test. She started 2 hours ago. Então, nessa primeira parte, eu tenho uma ação atual, presente contínuo. A Alice está lendo livros para o seu próximo teste. Tá? Então, é uma ação que está acontecendo agora. Só que eu dei um complemento a mais. Eu coloquei entre parênteses. She started 2 hours ago. Ela começou a ler esses livros há 2 horas atrás. Então, eu tenho que mudar. Não é uma ação que está acontecendo apenas no momento presente. É uma ação que começou no momento passado com um impacto no presente. Para eu responder essa pergunta, o que eu preciso? Lembrar da estrutura do presente perfeito contínuo. Presente perfeito contínuo, 3 verbos. Lembra comigo? Primeiro o verbo auxiliar, que é o verbo ter. Depois o verbo been e depois o verbo principal com o ing no final. Então, a alternativa correta, letra B. Alice has, porque aqui é terceira pessoa, é ela, been reading, está lendo, books for the test. Por que eu tenho que usar o presente perfeito contínuo? Porque ela começou a realizar essa ação há 2 horas atrás, ou seja, lá no passado. Tá? Outra questão. Make the present perfect continuous affirmative sentence. Vamos construir sentenças usando o presente perfeito contínuo. De novo, trabalhando com vocês a questão da estrutura das frases. Como que nós montamos. É lógico que, a gente sempre fala isso nas aulas, quando nós pensamos nas questões de Enem e vestibular, você vai analisar isso em contextos. Essas frases vão estar inseridas. Então, a gente primeiro faz a parte gramatical para depois analisar essas expressões inseridas no contexto. Eu dei o sujeito para vocês e o verbo. Sujeito e verbo. Eu ler o dia todo. Eles ouvir música raramente. Então, para eu construir essas frases no presente perfeito, eu tenho que lembrar
do que compõe esse presente perfeito contínuo. Eu tenho que usar os verbos que fazem referência a essa estrutura. I have been reading all day. Eu estou lendo o dia todo. They have been listening to music rarely. Eles raramente estão ouvindo música. Pessoal, então hoje nós falamos das formações de sentenças afirmativas, interrogativas e negativas no presente perfeito contínuo. Até a próxima e bye bye.